Entidades do setor de economia se manifestam contra a medida provisória do governo federal que volta a onerar a folha de pagamento das 17 empresas de vários setores. A mudança começa a valer no dia 1º de abril. O governo federal instituiu a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores econômicos do país pelos próximos 4 anos. O que isso significa? Significa que os funcionários custarão mais caro para as empresas. Em vez de serem tributados sobre a receita bruta, com uma alíquota que varia de 1 a 4,5% do faturamento, voltarão a pagar 20% sobre o total da folha de pagamento da empresa. A desoneração se mantém somente para os casos de um salário mínimo. O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo se manifestou. Nós enxergamos isso como um grande perigo para a empregabilidade e também para o resultado dessas empresas. Temos que lembrar que esses 17 setores são desonerados porque são justamente os 17 setores mais empregadores da economia brasileira. Está muito claro, tanto que isso é ruim para a sociedade. Por isso que o setor tem se defendido e vai bater até o final, vai trabalhar junto ao Senado, como já foi nas 2 vezes anteriores que o governo enviou essa MP para o Legislativo, e ela foi devolvida para o Executivo e queremos acreditar que novamente ela não vai passar, porque trará prejuízos muito grandes. Para as empresas significa começar 2024 com mais custos, restrições tributárias e insegurança no que diz respeito à geração de empregos e investimentos. São efeitos que podem afetar o desempenho do país como um todo. Causou uma incerteza e uma insegurança muito grande no meio empresarial, porque o empresário ele tem que fazer o seu planejamento. E quando acontece essa mudança de regra no meio do jogo, ele desnorteia a indústria, ele desnorteia a forma com que o empresário tem que se planejar para o futuro. Entende? Então isso aí é gravíssimo, porque você passa a ter a reforçar a ideia de segurança jurídica, política e econômica, porque quem legisla é o Congresso Nacional, e não o Executivo e nem o Judiciário. E isso que a gente está observando, o empresário ele fica totalmente inseguro, preocupado com isso, porque a gente não sabe para que lado que vai. Essa é a preocupação do Sindicato das Indústrias Calçadistas, um dos motores da economia de Franca. Segundo o presidente, o setor não está num bom momento em decorrência da crise internacional e situação do mercado interno. Com a nova medida, pode ficar ainda pior. Na mesma linha está a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Há 2 riscos, ou isso aumentar o custo de vida ou reduzir a empregabilidade das pessoas. E eu acho que vai acontecer um misto das 2 coisas. A gente tem que lembrar que o empresário tem até março para tomar suas decisões. E ele vai fazer essas contas. Hoje minha folha de pagamentos custa X e a partir de abril ela vai custar X mais alguma coisa. Eu consigo repassar? Eu consigo repassar esses custos? Consigo absorver esses custos da minha margem de lucro? Ou eu vou ter que rever, né, o meu planejamento de contratações e eventualmente até demitir? Tudo isso pode acontecer. Nada disso é bom nem para as empresas, nem para os empregados, nem para os consumidores. E não é só a reoneração da folha de pagamento que pode prejudicar os empresários. A medida provisória também limitou o valor de créditos tributários de decisões judiciais que podiam ser usados para pagar outros tributos e cortou boa parte da isenção para o setor de eventos, que pode sofrer ainda mais com a mudança. Está projetado um déficit das contas públicas e o governo tenta resolver esse déficit aumentando impostos, ao invés de aumentar a sua eficiência de gestão, cortar gastos e despesas para que não tenha que fazer esses aumentos que no fim vão prejudicar a própria arrecadação lá na frente. Então, a explicação é essa, né? Eles tentam cobrir o buraco aumentando impostos ao invés de cortar gastos. Uma decisão que deveria ter sido mais conversada e até porque o Congresso tinha acabado de aprovar a manutenção da desoneração da folha. O Congresso aprovou uma lei que mantinha esses 17 setores com a folha desonerada. Isso foi vetado pelo presidente da República, até aí legítimo das 2 partes, voltou para o Congresso cassou o veto do presidente, também é legítimo, e aí o Executivo apresentou uma medida provisória, ou seja, tornou ineficiente toda essa tramitação, né, que foi do Congresso para o Executivo, voltou do Executivo para o Congresso, e aí o governo apresenta uma MP que tem vigência imediata. E isso é que causa uma indignação. Esse assunto já tinha sido definido, a desoneração era mantida,
E mesmo que o governo queira mudar, tudo é discutível, evidentemente tem que haver uma discussão maior, não pode ser de forma abrupta como foi feito. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Vamos seguir abordando esse assunto aqui no jornal, agora com o advogado Dr. Rony Gatto, ele que já está aqui no nosso núcleo de jornalismo ao vivo. Doutor, para a gente começar, os funcionários vão custar mais caro para as empresas. O que é a reoneração na folha de pagamento? O que vai mudar então? Doutor, muito bem-vindo aqui. Boa tarde. Uma boa tarde. Sim, de fato, a contribuição para as empresas sobre a previdência social dos funcionários, né, acaba se tornando maior e, consequentemente, a folha de pagamento com seus acessórios, seus encargos, também se torna maior. O que acontece para o nosso ouvinte entender? Até então, a empresa ela poderia optar por recolher um valor de até 4,5%, né, tem algumas escalas, sobre o seu faturamento bruto, ou seja, aquilo que ela vende, aquela receita das vendas dela, ela aplicaria uma alíquota de 4,5% e aí apuraria-se a parte devida ao INSS pela empresa. Não se confunde com a contribuição do empregado, que é aquela descontada na folha, etc. Tá bem? Hoje o governo retirou isso, é um benefício que vem desde 2011. E você passa a voltar a pagar 20% sobre a folha de salários ou qualquer remuneração paga a empregados ou segurados, inclusive terceiros, que venham a prestar serviço na empresa. Na prática, podemos fazer uma conta muito simples. Uma empresa que tem um faturamento mensal de R$100 mil, ela teria uma folha de pagamento aí estimando, vamos estimar uma folha razoável de R$30 mil. Se eu aplico 20%, que é o que se prevê agora, sobre R$30 mil, ela pagaria R$6 mil de INSS. Na forma como está com o benefício, né, esse benefício revogado, 4,5% sobre R$100 mil, R$4.500. Então, nesse exemplo didático, eu teria uma diferença a maior de R$1.500, onerando a empresa. Se ela gasta mais, consequentemente, é um empregado a menos que ela contrata, é uma despesa a mais que ela vai ter em prol de um governo que, ao que tudo indica, como já foi mais de uma vez falado aqui, só pensa em gastar sem saber como gastar. Consequentemente, onera o setor produtivo. A reoneração na folha de pagamento será gradual pelos próximos 4 anos para 17 setores econômicos do país e são os mais importantes que geram emprego, geram renda, movimentam a economia, né? De acordo com a medida provisória que está em vigor agora e surte efeitos agora a partir de abril, nós teremos um aumento gradual, mas tem uma pegadinha muito interessante, porque essa gradatividade ela vem até a primeira faixa de um salário mínimo dos empregados. Ou seja, é mais ou menos o que acontece no imposto de renda, onde você tem o escalonamento de alíquotas. Sobre esse um salário mínimo, eu teria gradatividade, mas no valor da folha que excede um salário mínimo de empregado, os 20% são aplicados de imediato. Então, veja, é também uma falácia, porque nestes setores que estão hoje sendo prejudicados pela oneração, pela reoneração, grande parte dos empregados já ganham acima de um salário mínimo e, consequentemente, esta alíquota de 20% será aplicada sobre uma fração representativa, significativa da remuneração paga. Então, até nisto, a medida provisória vem lesando as empresas produtivas. Qual que é o risco, doutor, dessa medida provisória para a economia do país na análise do senhor? O primeiro grande risco, para mim, é o chamado risco jurídico, o risco da insegurança que é proporcionada aos empresários. Veja, no dia 28 de dezembro, o Congresso Nacional editou uma lei que prorrogava o benefício já existente até 31 de dezembro de 2027. No dia 29 de dezembro, no dia imediatamente seguinte, o governo federal edita uma medida provisória revogando a lei da véspera. É o que no popular a gente fala, fez de caso pensado, porque isto que consta da medida provisória já havia sido negado, esse veto presidencial já havia sido negado pelo Congresso. Quem legisla é o Legislativo. O Executivo, o governo federal, ele não pode suplantar a vontade do Congresso. Ele precisa adequar suas contas, não simplesmente querendo arrecadar e usando isso que eu chamo de um subterfúgio. É quase uma má-fé legislativa do governo federal quando age dessa maneira ao apagar das luzes do exercício 2023. Doutor Rony Gatto, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um forte abraço, excelente semana, doutor. Obrigado.